jornais não está nada fácil para ninguém. Enfim, bom dia, Eliane Bieda, seja muito bem-vinda também. Pronto, voltou. Então, nós hoje vamos falar sobre essa questão dos filhos, né? Que é uma pergunta que lá no grupo do WhatsApp, até eu coloquei um texto maior. Seja bem-vinda, querida Eliane. Até eu coloquei um texto maior, que eu falo, esmiuço um pouco mais, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Se você não me acompanha, não me segue lá, eu sugiro que você clique na minha bio aqui no Libélula Constelação e faça isso. Lá eu tenho aprofundado cada vez mais os temas, quando eu não abro para debate aos domingos, né? Bom, então, hoje o tema é esse, sobre os filhos, né? Até quando deve morar comigo? Até quando pode morar comigo? E às vezes esse é o seu caso. Às vezes você é uma filha ou um filho que já é adulto ou adulta e ainda mora na casa do pai ou da mãe, ou na casa dos dois, né? Então, como que isso, na visão sistêmica, como isso se dá? Os estudos de Bert Hellinger, lembrando que os estudos não são apenas de Bert Hellinger, mas também de Virginia Satir, entre outros. O que a visão sistêmica nos traz? São várias dinâmicas, né? Cada caso é um caso, cada realidade vai ser uma realidade diferente. Por exemplo, agora, com esse desastre natural que ocorreu em Petrópolis, assim como em outras cidades também no Brasil, que no verão acontece. As pessoas, elas têm que se ajudar, e umas têm que morar na casa da outra. Mas, tirando os desastres naturais ou qualquer outro tipo de situação, como agora na pandemia mesmo, agora na pandemia, por exemplo, meu filho está desempregado e está precisando morar aqui. Porém, até quando isso é necessário? Então, uma das questões que a visão sistêmica traz é o quanto esse filho ou essa filha traz de necessidade de continuar a morar com o seu pai ou a sua mãe, ou morar na casa dos dois. Inconscientemente tem várias dinâmicas, várias, alinhadas à nossa lealdade, a lealdade que nós temos às memórias da nossa família. Então, por exemplo, se uma das dinâmicas que existem são numa prepotência em que nós, filhos ou filhas, sentimos que inconscientemente assim, nossa, mas eu estudei, eu me formei, e olha só, coitadinhos, entre aspas, do meu pai e da minha mãe, que não tiveram essa oportunidade, eles não vão conseguir viver sozinhos, não. Então, eu preciso continuar a viver com eles, eu preciso continuar a morar com eles, porque senão eles não vão dar conta. Isso é uma das dinâmicas. Outra dinâmica que também existe. Sim, essa dinâmica que eu falei anterior é uma dinâmica dentro de uma prepotência muito grande, né? Outra dinâmica que também existe no inconsciente, isso é tudo no plano inconsciente, tá? No nosso plano inconsciente. Outra dinâmica é se meus ancestrais que essa memória dos ancestrais, pegar os bonequinhos, que essa memória dos ancestrais vem junto com o pai e com a mãe, vem junto com eles, né? Nós nos alinhamos às memórias ancestrais porque nosso pai e nossa mãe trazem essas memórias. E aí eu, inconscientemente, me vinculo a esta memória de fracasso, de não conseguir seguir para a vida, de não conseguir ter um bom casamento, de não conseguir ter uma vida plena, profissional e etc. E eu vinculada, então, a esta memória ou a estas memórias, eu inconscientemente eu digo para eles, olha,
Se vocês não conseguiram, eu também não me sinto no direito de conseguir. Então eu também não vou para a vida. Então eu também não olho para a vida. Porque olhar para a vida é um ato de coragem. E é um ato de amor por você e pelo seu pai, sua mãe e seus ancestrais. Que tiveram uma vida, um destino muitas vezes difícil para que nós hoje tenhamos um destino melhor. Essa é a visão sistêmica trazida por Bert Hellinger. Esta é a visão sistêmica. Então, imagina assim, se na sua frente agora tem seu pai e sua mãe, seus avós, seus ancestrais, e você vira para eles e você diz assim, olha aí, ó, sinto muito, hein? Se vocês tiveram uma vida difícil, eu também não vou ter, não. Imagina o sentimento deles qual que é. É um sentimento de fracasso, vamos combinar, né? É um sentimento de tristeza, de fracasso, porque, puxa vida, eles lutaram tanto, eles tiveram uma vida difícil, já foi difícil para eles. Nós não precisamos ter a mesma vida difícil. Então, morar ainda na casa do pai ou da mãe, muitas vezes, essa é uma das dinâmicas, em que este filho ou esta filha está alinhado ou alinhada a esta memória, ou a estas memórias do fracasso. E aí não consegue virar para frente e olhar para a vida. E olhar para a vida, né? Nós temos os olhos na frente, nariz na frente, boca na frente, não é atrás. É para a gente olhar para frente, sempre para frente. E é claro que existem N fatores que fazem com que eu precise ainda continuar a morar na casa dos meus pais, na casa do meu pai e da minha mãe. Às vezes na casa só da mãe, ou às vezes na casa só do pai. Mas é porque às vezes é um desemprego, ou situação de saúde, né? Mas independente disso, é importante a gente refletir e parar e pensar assim, se é o caso da mãe, né? Eu, por exemplo, que eu tenho o meu filho, o mais velho, o que nasceu antes do Caetano, precisando morar aqui, porque com a pandemia ele ficou sem trabalho. Ok? Claro, a gente que é mãe e é pai, a gente abre as portas e acolhe esse filho ou essa filha. Mas é importante a gente deixar claro para esse filho e essa filha que eles precisam ter o CEP deles. Eu sempre digo que da importância da gente ter um CEP, né? O quanto é importante cada indivíduo dessa sociedade ter um CEP. O seu CEP, que não é o CEP do seu pai e não é o CEP da sua mãe. Porque existem dinâmicas ocultas nisso aí que a gente acaba perdendo a força, né? Então esse filho ou essa filha que por algum motivo não estou aqui julgando ninguém mesmo. Não é porque eu saí de casa com 21 anos de idade e fui tocar a minha vida que eu tenho que dizer que todos têm que fazer isso. Não. A dinâmica ela é inconsciente. A dinâmica é da alma familiar. A alma familiar ela tem uma dinâmica. E aí nós, enquanto pessoas buscadoras, como já trouxe nosso querido Bert Hellinger, né? Nós, enquanto pessoas buscadoras por quê? Porque assistimos lives, porque temos lives a respeito relacionadas ao autoconhecimento, porque estamos buscando melhoras na nossa vida. Então, somos pessoas buscadoras. Então, nós, pessoas buscadoras, olhamos para esse sistema, olhamos para essa alma e dizemos assim, ok, entendi. Em honra a todos vocês e a todas vocês, eu vou buscar a minha autonomia. Eu vou buscar a minha independência. Aí, mas Carla, sabe, o meu pai, lembrei agora de novo da cena da novela, né, que eu vi outro dia, essa semana talvez, em que a mocinha, o pai idoso, ele e adoentado, né,
ele fala para a filha assim, viu, filha, que bom que você não casou, porque o irmão dela, o filho dele, está passando por uma separação. Então veja a dinâmica, qual é a dinâmica desta família retratada na novela. É uma dinâmica de aprisionamento, é uma dinâmica de que, porque tem isso também, tem as mães narcisistas, tem os pais narcisistas, que aliás será uma próxima live da segunda-feira, da próxima segunda-feira. Falar sobre essas mães narcisistas, né? Embora a mãe, porque esse apego, essa prisão, esse querer que fica aqui debaixo das minhas asas, tem a ver com um traço narcisista também. Porque isso não é dar liberdade, é não dar força. E aí esse filho ou essa filha perde força. Perde força nas pernas, perde força nos braços. Normalmente são pessoas que têm problemas na locomoção, porque energeticamente esta pessoa, esse filho ou esta filha, está ali, ainda agarrado, precisando morar na casa do seu pai e da sua mãe. E às vezes, porque são muitas dinâmicas mesmo, né? Numa constelação familiar, eu, enquanto terapeuta sistêmica, a gente consegue ver onde essa pessoa, onde este indivíduo está alinhado, está emaranhado a que dor, a que dependência, para ter que continuar a viver nesta dinâmica. No ano passado, eu atendi, eu tenho um atendimento solidário por mês, tá? Se você precisar, entra na fila aqui comigo, porque às vezes você está passando por uma situação financeira que você não tem condições de pagar por uma sessão, né? De constelação familiar. E aí fala comigo no meu privado que a gente agenda para você um atendimento. Então, e aí no ano passado, acho que no meio do ano passado, me foi encaminhada uma pessoa de condição social bem baixa para fazer atendimento terapêutico. Não era constelação familiar, quer dizer, eu decidiria. E esta moça, esta moça, ela entendeu, bom, as sessões foram acontecendo, ela foi se fortalecendo, cada vez mais se tornando forte, e ela então, lembrei de uma outra situação aqui também, ela então foi passar a cuidar de uma senhora. Essa senhora tinha uma filha. E ela perguntou para mim, mas Carla, por que essa filha não mora com a mãe? E aí ela cuida da mãe e vai economizar esse salário que ela me paga, né? E aí nós conversamos. E aí, olha só, palminhas para essa filha que desenvolveu, que construiu uma família com ela, palminhas para essa filha que consegue pagar uma pessoa para ficar durante o dia com a mãe dela. Para fazer tudo, fazer comida, cuidar das roupas, dos remédios, porque ela, a filha, constituiu a família dela. A filha olhou para frente. Quer dizer que ela desamparou a mãe? Não, ela não desamparou a mãe. Não tem que necessariamente morar na mesma casa. E vou dizer mais, às vezes essa pessoa idosa não quer. Preferir estar na sua residência com uma cuidadora ou um cuidador para então se sentir com autonomia, com maior independência. Mas cada caso é um caso. Cada caso vai trazer uma dinâmica diferente, né? Então, se eu sou um indivíduo que preciso ainda morar na casa da minha mãe e do meu pai, ou se eu sou uma mãe, que é o meu caso, que ainda preciso que meu filho adulto more comigo, o que eu, enquanto mãe, enquanto pai, posso olhar, preciso fazer para que este filho ou essa filha ganhe força e autonomia para bater as asas e sair. Entendem? Cris amada, você entrou. Bom dia, minha querida. Falei em você no início dessa live.
meus sentimentos profundos a tudo que está acontecendo na sua cidade de Petrópolis. Então, voltando então ao assunto, ao tema, né? Que força, que dinâmica que eu, enquanto mãe, ou que eu, enquanto pai, estou desenvolvendo para ter os meus filhos ainda morando comigo, né? Que dinâmica que eu estou desenvolvendo? A minha professora, eu tenho três grandes professores, quatro, enfim, milhares. Mas a minha professora atual, Alessandra Camilo, ela fala, quando eu perguntei isso para ela, ela disse: mas Carla, você, né, desse jeitão, acolhedora, qual filho que vai querer sair de casa? Ué, mas o que eu vou fazer? Escorraçar? O que eu vou fazer? Maltratar? Não, agora eu vou ficar maltratando para que esse filho tenha necessidade de não morar mais comigo. Não, ao contrário. Eu acolho, e o acolhimento é também conversar sobre essa saída, conversar sobre maneiras que esse filho ou essa filha tenha de construir a sua autonomia. O momento está difícil, é um momento de pandemia, é um momento de... o planeta está vivendo energeticamente momentos muito difíceis, né? Mas se nós estamos vivendo essa situação de mãe ou pai com seu filho adulto morando ainda debaixo das suas asas, é uma expressão utilizada, e se a gente for olhar delicadamente para essa expressão morar debaixo das asas, tem a ver com a galinha, né? A galinha que bota os pintinhos debaixo das asas dela, e eles ficam ali bem quentinhos, e ela fica ali, ó, com eles durante muito tempo. Acho que a raposa também. Não, coruja. Enfim, é uma expressão que é uma analogia que a gente pode olhar para isso e dizer: o que acontece? Por que esse meu filho ou essa minha filha ainda sente essa necessidade de morar comigo? E às vezes esse filho ou essa filha tem já sua independência. Mas ainda aí vem aquelas dinâmicas que eu falei no início. São várias dinâmicas. E só uma constelação familiar, só uma terapia para a gente identificar aonde está esse emaranhado, aonde esta pessoa, este jovem, e às vezes não é tão jovem, às vezes tem 30, 40 anos e ainda mora ali debaixo do teto da mãe e do pai. Por quê? Se todos esses ancestrais que já passaram por nós, nosso pai e nossa mãe, se tudo que eles fizeram por nós foi para que nós saíssemos, virássemos para, de novo falar, os nossos olhos estão na frente, então é para a gente olhar para a frente, é para a gente olhar adiante, não ficar olhando para trás, não ficar nos prendendo a essa energia que existe na alma da família em que tiveram fracassos. Porque se eu ficar olhando energeticamente, inconscientemente, para a energia do fracasso da alma familiar, que força que eu vou ter de autorizar a saída do meu filho de casa? Porque essa autorização ela é energética também. Não é, Silvina? Seja muito bem-vinda, bom dia. É essa energia que nós damos, que existe nós, mães e pais, que vamos proporcionar a esses filhos também. Porque a não ser que a tua energia seja de prendê-los contigo. Então, aí esse filho vai ter mais dificuldade de sair. Mas, enfim, são várias dinâmicas, né, que eu mencionei aqui e que a gente pode aprofundar mais. Mas essa dinâmica de... Gabriela, bem-vinda! Essa dinâmica de do filho ainda morar na casa debaixo do mesmo teto do pai e da mãe tem muito a ver com a energia interna do pai e da mãe. E vou dizer mais, muito mais do que dos filhos e das filhas. Entendem? Então, aqui, ó, se
esse emaranhamento vem do pai e da mãe, vem a partir deles, a partir de nós, eu sou mãe, e tenho o pai dos meus filhos, se essa energia vem a partir de nós, pai e mãe, que aí os nossos filhos se entrelaçam e se emaranham com eles, o que nós, pai e mãe, precisamos fazer? E eu, enquanto filha ou filho, o que eu, enquanto filho ou filha, posso fazer para me desvincular dessa prisão, dessa lealdade, desse amor cego pelas dores dos meus ancestrais? São tantas perguntas, né? E de novo eu vou dizer, não estou julgando ninguém. Estou apenas alertando, porque não é saudável para a alma da família que esses aprisionamentos continuem a acontecer. Porque se eu, Carla, tenho ainda filho adulto morando comigo, é porque é uma dinâmica da minha família. E vou dizer, é mesmo. É uma dinâmica da minha família, de filhos adultos morarem com a mãe, com a minha mãe. Meu pai partiu muito cedo. É uma dinâmica da minha família. Então agora, eu enquanto terapeuta sistêmica, bom dia, professor André, eu enquanto terapeuta sistêmica, com visão sistêmica, aliás, a minha visão sistêmica dá para tudo. E é tão bonito de ver, né? Hoje, por exemplo, abrindo um parêntese, eu sempre abominei o Big Brother, sempre, desde o início, sempre abominei aquilo. E hoje, ontem a televisão estava ligada, eu estava ainda terminando de preparar um texto, e aí eu fui ver aquele episódio de ontem. Só que aí eu vi com um olhar sistêmico. E eu vi cada pessoa daquela, aonde cada uma delas pode estar emaranhada para ter aquele comportamento. Fecha parênteses. Então, nessa dinâmica, e agora eu esqueci onde é que eu estava. Mas, enfim, quando a gente desenvolve um olhar de autoconhecimento, de visão sistêmica e etc., eu, assim, voltei, né? A alma da minha família, ela tem essa dinâmica, né? Dos filhos morarem com pai e mãe, depois de adultos. E, naturalmente, eu estou alinhada a essa memória, e aí tenho aqui os meus filhos morando comigo. São 2, mas um precisa de medicamento e precisa morar comigo ainda. E o outro, não. O que eu, então, agora, com o meu olhar, com a minha visão sistêmica, que energias eu posso estar movimentando para dar mais força para esse filho ir morar fora? Porque ele voltou para casa, né? Com a pandemia, ele precisou voltar. O que eu posso fazer? Agora, é um destino que é dele, e é um destino que é meu também. Mas sendo o meu destino, o que é 50% é meu, mas 50% é dele, né? Sempre vai ter meio a meio. 50% é meu enquanto mãe. O que eu energeticamente ainda estou alinhada a essa memória da família, que tem essa dinâmica, e 50% é dele. No que ele está alinhado também. E nada de ficar querendo carregar o peso sozinha nas costas, ou sozinho. Ah, é por causa minha, é porque eu tenho essa dinâmica, é por causa minha... Não. 50% é meu, mas 50% é deles, né? Deles dois. Entendem? Eu sempre gosto de trazer aqui para o café coisas que acontecem comigo ou que já aconteceram ou com algum cliente meu, né? Ou com uma cliente minha. Lembrei também agora de um outro cliente que eu tive no ano passado. Olha, esse ano de 2021 foram clientes com essas características. De um rapaz que, inclusive, ele está com postagens muito legais no Instagram. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Na nossa constelação familiar, que também foi uma... Ai, tá fechando o tempo aqui, acho que vai chover. Tem chovido muito em Brasília também. Ele trouxe para mim a seguinte questão.
Ele morava na parte de cima da casa dos pais, adulto, com uma filha, separado, e ele trazia a seguinte questão: o relacionamento dele com o pai. Então, durante a constelação familiar que nós fizemos, e ele entendeu aonde ele estava aprisionado, emaranhado, gente, não deu uma semana, ele me manda uma mensagem dizendo que já estava olhando uma casinha para ele e a namorada morarem, e ele levaria a filha, e etc, etc. É tão bom para a gente que é terapeuta, né, ver esses resultados, quando vem o feedback desses resultados, das dinâmicas que foram feitas numa constelação familiar. Então, este rapaz, ele conseguiu, ele teve força e ele conseguiu sair. E ele hoje está tão mais bonito. Ele posta, né, quase todos os dias, ele faz postagem no Instagram de Reels, em que ele traz um pensamento diferente. Então é isso. Qual é a dinâmica? 50% é dos pais, sim, do pai e da mãe. Mas os outros 50% é de nós, dos filhos. Ou deles, dos filhos. É sempre meio a meio. Sempre, sempre, sempre. Então, pessoas amadas e pessoas queridas, Valéria, bem-vinda, bom dia. A gente precisa estar atentos e atentas a esse movimento. O que é que me faz ainda, depois de adulta, a morar com minha mãe? Eu vou dar o meu exemplo, né? Que eu sempre gosto de dar meu exemplo também. Quando eu tinha 21 anos de idade, aqui na cidade de Brasília, que eu moro aqui desde 11 anos de idade, quando eu tive 21 anos, e aí eu já estava formada como professora, já tinha lá o meu salário, etc., eu fui embora. Eu fui morar sozinha. Só que aí o salário de professora de educação infantil naquela época era muito menor do que é hoje. E aí o meu dinheiro não estava conseguindo pagar o meu aluguel. Eu fui morar numa república, mas eu não quis voltar para casa da minha mãe. Eu olhei para aquilo e eu disse, eu não vou ainda, eu já tenho condições. Nem que seja morar numa república. E morei numa república. E foi uma experiência excelente. Muito boa. Depois eu fui convidada para morar de graça num projeto de educação. Aqui em Brasília também, na Granja do IP. Lá fui eu continuar a morar sozinha. E ainda, que eu queria dar conta. Quer dizer que eu sou melhor que os meus irmãos e irmãs que precisaram morar um tempo ainda com a nossa mãe? Não! Ninguém é melhor do que ninguém. Isso quer dizer que eu estava, a minha alma, quem é que diz isso? Não vou lembrar, não sei se é o Jung, que nós não temos uma alma, nós estamos numa alma. Ou o próprio Bert Hellinger. Nós não temos uma alma, nós estamos numa alma familiar. Então, a minha lealdade já era em relação a sair, a ter a minha vida, a ter a minha independência. E eu saí. E aí, depois que eu fui morar nesse lugar, então eu encontrei o meu marido, o meu esposo. E aí nós passamos a morar um tempo na casa da mãe dele. E depois a gente, bateu asas também. E fomos embora para São Paulo. Morar com as nossas forças, com as nossas condições. Gente, eu não estou aqui, me dando beijinho no ombro, não. Isso não é um mérito só meu. Mas isso vem de outras existências. Em outras existências eu já vinha amadurecendo isso. E quando eu cheguei nessa e para esta família, eu continuei com essa força. Né? Então, filhos, até quando eles devem morar comigo? Até quando você achar que é necessário. A gente não vai sair enxotando filho. Eu acho que eu tenho colegas terapeutas sistêmicos que trazem palestras com isso com muito forte, né? Filho, beijinho, tchau e vai. Ok, parabéns se você tem força para fazer isso, mas não é todo mundo que tem essa força. Não é. Bem-vinda, Rejane. Bom dia. Sabe, existem tantas dinâmicas diferentes, né?
Então não é todo mundo que consegue ter essa força. Eu podia falar para esse meu filho que agora, olha, querido, desculpa, já tem mais de um mês que você está morando aqui. Deu, né? Pega suas coisinhas e vai procurar a casa aí de um amigo para morar. Eu podia fazer isso, mas o meu coração não dá conta. Porque eu vejo o processo que ele está vivendo também, ultimamente. Podemos dizer que a desculpa é a pandemia? Podemos. A gente pode colocar desculpa em qualquer lugar. Podemos colocar desculpa na pandemia, podemos colocar desculpa no desemprego, podemos colocar desculpa em qualquer lugar. Mas as rédeas somos nós que seguramos, né? Mas eu não dou conta de fazer isso com ele. Filho baita querido. Eu vejo as dinâmicas que ele está passando também. Mas ontem ele virou para mim e falou assim: oh, mãe, esse mês eu quero pagar a conta de luz, tá? Ótimo. Mas eu quase todos os dias eu falo para ele. E né, Regiane, é fácil falar, difícil é fazer. Mas quase todos os dias eu converso com ele. E quando é que você vai conseguir ir para o seu lugar, ter o seu CEP, né? Sem essa chateação, porque ele está morando na minha sala. Mas eu faço a comida, eu janto com ele às vezes, tarde da noite, eu janto com ele para a gente conversar, porque ele precisa se sentir acolhido. Mas até quando? Até quando o seu coração achar que é necessário? Achar que é por aí? O pai deles, numa data atrás, precisou. Falou, olha, eu estou entregando apartamento, que é de aluguel que a gente vive, estou entregando apartamento e não, vocês vão ter que cada um procurar o seu canto. Ele agradeceu ao pai e disse, olha, que bom, porque senão eu ia continuar aqui, né? Morando na sua casa. E buscou. Foi dar aula de inglês, ele é tatuador, né? E foi fazer as tatuagens dele. E conseguiu, alugou um cantinho para ele. Só que chegou um determinado momento que a pandemia veio. E para quem é produtor cultural, na pandemia foi um desastre. Entendem? Então, as dinâmicas são diferentes. O que a gente não pode, aí é um recado sistêmico que eu dou. O que a gente não pode é continuar aprisionada nas dinâmicas ocultas de amor cego que nós temos por essa memória de fracasso. Olha a chuva chegando, ó. Essa memória de fracasso do sistema familiar, da nossa alma familiar, entende? Nai Moura, seja bem-vinda. A Araruna, muito bem-vinda. Esse amor cego que a gente tem, esse amor cego, ele é inconsciente. Ele é inconsciente. Esse amor cego, ele não dá, sabe? Mas o que é que eu posso fazer então? Você pode me perguntar. A propósito, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou alguém quer entrar ao vivo para trazer a sua experiência? Então, assim, só para lembrar para todo mundo, para quem não me conhece ainda e chegou agora, o meu nome é Carla Autuari de Lima, sou consteladora sistêmica familiar e terapeuta sistêmica também. Centena! Esses nomes de Instagram, né, ficam difíceis. Dione. Seja bem-vinda, Dione. Muito bem-vinda. Porque, assim, então é isso. Eu ofereço o Libélula Noturna, toda segunda-feira às 9 da noite, sempre com uma pessoa convidada. E eu ofereço também esse café com terapia toda quarta-feira, às 10h30 da manhã. E sempre com temas assim, que ou de experiência que eu estou vivendo, ou dos meus clientes e das minhas clientes também, que eu acho de relevância, trazer para a gente conversar. Tá bom, então? Então é isso, né? Filhos, até quando eles devem morar comigo? Filha, se você ainda mora com teu pai e tua mãe, que dinâmica oculta, que amor cego que você está aprisionada a ele ou a ela, que você precisa morar ainda com o pai ou com a mãe. Lembrei de uma outra situação.
Uma pessoa que eu conheci, não é minha amiga, mas ela vive uma situação financeira, econômica bem difícil também, e ela disse para mim, não vou continuar a morar com a minha mãe. O pai já era falecido, já é falecido. Não vou. E aí eu perguntei, mas você tem condições de morar sozinha? Ela disse, eu vou morar aonde eu tenho condições de morar. Então ela foi morar numa cidadezinha aqui bem distante, mas que em Brasília chama de cidade satélite. Ela foi morar numa cidade satélite bem humildezinha, mas é onde lá ela consegue pagar o aluguel dela. Ué, é isso. E eu dei uma salva de palmas. É isso, a gente precisa viver onde a gente dá conta, onde a gente consegue. Então, para quem está chegando agora e não ouviu tudo que eu falei lá no início, eu falei de várias dinâmicas que estão no nosso inconsciente para a gente continuar a aceitar que filhos adultos morem conosco, ou para nós, enquanto pessoas adultas, a continuar morando com esse pai ou com essa mãe. Tá bom, então? Podemos ficar por aqui? A sala está cheia, está me dando uma pena de desligar essa live, mas se alguém quiser trazer alguma experiência ou alguma situação, eu estou aqui, ó, prontinha para poder debater com vocês. Lembrando que o Café com Terapia é um debate, mas ultimamente eu tenho falado sozinho. Então tá bom. Vejam, hoje é quarta-feira. Na segunda-feira, às 9 da noite, nós falaremos sobre mães narcisistas. Pode continuar, né, o espaço holístico? Eu continuo, traz o questionamento que eu continuo. Na segunda-feira nós vamos falar sobre mães narcisistas. O que é a mãe narcisista? Ontem eu ouvi uma live que eu fiquei assim com os olhos muito arregalados de como é que o que uma mãe narcisista é capaz de fazer. É uma doença, né? Mas acolher os seus filhos em casa não é uma doença. Dependendo do nível, não é. Muitas vezes sim, esse filho ou essa filha está precisando, mas eu quero deixar isso bem claro hoje aqui, nesse café. Deixar bem claro que depende muito mais da nossa força energética, da nossa dinâmica de mãe e de pai. 50% é nosso e 50% é deles. O que é que nós estamos promovendo para que as asas dessa pessoa se fortaleça e consiga bater asas e sair? Tá bom? Bom, sempre há uma vaga para você na minha agenda. A minha agenda ela abre todo início de semana. Você fica à vontade em me procurar, caso você queira um bate-papo ou um atendimento de constelação familiar ou terapia sistêmica, ok? E também eu comecei a oferecer workshop. O primeiro ocorreu final de semana passado. O próximo vai ser sem ser, vai ser de 15 em 15 dias. O próximo será sem ser esse final de semana, no outro final de semana. Entre em contato comigo, se você sentir que quer participar. Tá bom, então? Silvina, amada Silvina, que é terapeuta também, da medicina germânica, né, Silvina? Silvina traz aqui. Quando eu fui me tratar, como é que eu vou embora agora? O Maurício chegando. Não dá, né? Querido Maurício, bom dia. A Silvina fala assim, quando eu fui me tratar... Não, deixa eu voltar aqui. Maurício fala, estou na rua, mas vim prestigiar rapidinho. Querido Maurício, gratidão. Silvina fala, quando eu fui me tratar, meu filho de 25 anos resolveu sair de casa, viu? Confere, né, Silvina? Confirma, claro. A gente precisa, 50% é nosso. A gente precisa se tratar. Porque aí também esses filhos não vão ficar com essa ilusão de que precisam ficar cuidando da gente. Se é uma dinâmica, por exemplo, que houve separação do casal, né? De que o pai
O pai e a mãe se separaram, o olhinho está para trás. Que o pai e a mãe se separaram, o pai precisou ir morar, foi morar em outra casa. E aí esse filho, ou essa filha, que mora, ou estes filhos, ficam inconscientemente acreditando que se meu pai for embora, quem vai ficar com a minha mãe? Inconscientemente, né? Minha mãe vai ficar sozinha? Nossa, eu preciso ficar com ela. Porque eu percebo, sinto, é uma prepotência, né? Uma prepotência desse filho. Querido desse filho, ou querida, de acreditar que precisa continuar com a mãe. Mas grata pelos corações, podem enviar muitos. Mas essa mãe, olha aqui, ó, 50% é dela, deste filho ou filha, querer continuar aqui. É disso que eu olho para mim. Eu fico olhando para mim. Por que meu filho voltou a morar comigo? O que é meu nessa dinâmica? Né? O que é? 50% é meu. E eu sei que daqui a pouco ele vai conseguir sair de novo. E eu tô achando que ele vai morar em outra cidade. E é isso, os filhos foram feitos para o mundo, né? Vinícius de Moraes que traz isso. Filhos, tê-los ou não tê-los? Mas se não tê-los, como sabê-los? Esses filhos que nós temos são para ir para o mundo, para fortalecer a alma do sistema, para fortalecer os descendentes que virão. Senão a dinâmica vai continuar a se repetir. E é tudo dentro do processo inconsciente. A Rejane fala aqui que o primeiro workshop estava maravilhoso. Rejane estava, né, Rejane? Foi realmente um workshop muito legal. Gente, nesse momento o workshop está sendo gratuito ainda. Então, daqui a uma semana, eu estarei oferecendo o segundo e é gratuito. Venha participar. Foi bem legal mesmo, né, Rejane? E eu decidi, Rejane, que vai ser só no turno da manhã. Só num turno. Então é isso, né, ô Silvina, que você trouxe. Quando a Silvina falou, quando ela se tratou, o filho olhou para a mãe e falou, pronto, ela agora tá forte, agora eu posso, ó, bater as asinhas e ir embora, né? Tá bom, então? Aí eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui com vocês mais um pouco. Tragam questões dentro desse tema. Vamos debater. Silvina continua. Era essa dinâmica que você traz. Eu, fragilizada, ele queria me cuidar. Tá vendo? É exatamente isso. E não acontece só com a Silvina. E de repente é isso que inconsciente, desculpa, essa quantidade de água que eu tomo, inconscientemente esse meu filho está percebendo. A minha mãe está num momento fragilizado. Então eu também vou ficar frágil para ela cuidar de mim, mas na verdade, inconscientemente, é ele que está querendo cuidar de mim. Olha, tive esse insight agora, aqui com vocês. E é isso mesmo, né? É 50% de cada um. E eu vou dizer de novo, não quer dizer que a gente tenha que enxotar os filhos de casa. Tem gente que consegue fazer isso. Eu não. Esse meu sangue aqui, muito forte italiano e português, não consegue fazer isso não. E ó, e tá tudo certo. A gente consegue, a gente vai até a página que a gente consegue ir. Se for até a página 3, está tudo maravilhoso. Se não for até a página 3, ok, tá maravilhoso também. A Silvina fala, e ele não conseguia escolher profissão. Olha aí, ó. Silvina, quer entrar ao vivo? Quer trazer esse relato pra gente? Tá com os cabelos penteados? Passa um batom e vem ao vivo aqui falar dessa sua experiência, que é sempre tão bom, né? Porque a outra dinâmica é essa. Esse filho ou essa filha, né? Sentindo no campo energético que nós não estamos bem, eles perdem a força. E eles perdendo a força, e elas também, não é só no masculino, no feminino também. Eles ou elas perdendo a força vai atrapalhar relacionamento afetivo, vai atrapalhar a profissão, até a decisão da profissão, vai comprometer uma série de coisas. Porque 50% é da mãe e é do pai. A Silvina fala,
Tô confeccionando vela, kkkk. Ela não pode entrar ao vivo. Então tá bom, amores e amoras. Vamos ficando por aqui. Se você desanda mesmo. Se você não assistiu a live inteira, ela vai ficar salva no IGTV e também no YouTube, porque às vezes para você é melhor, tem mais facilidade em compartilhar pelo YouTube, né? Às vezes você não tem, porque compartilhar pelo Instagram, você precisa ter um aplicativo que você pega essa live, baixa nesse aplicativo, e a partir desse aplicativo você distribui para quem você quiser. E às vezes você não tem essa facilidade, então me segue lá no YouTube também, Libélula Constelação. Abraço a todos também, Maurício. Ó, um beijo gigante e mais uma vez o meu sentimento profundo de acolhimento às pessoas da cidade de Petrópolis, a esse desastre natural. Inclusive, eu falei com a Cris, né? Logo cedo, estou falando com ela desde ontem, que mora em Petrópolis e que está aqui sempre com a gente no Café com Terapia às quartas-feiras. Ela e o querido professor Lucas Grion. Eu falei com ela hoje cedo, Cris, eu estou sentindo no meu coração de falar isso para você e vou dizer. Sempre que eu vejo um desastre natural acontecendo, um tsunami, né, entre aspas, acontecendo, eu penso assim, o que em mim preciso mudar? Então fica esse recado para a gente hoje, para nós brasileiros e brasileiras. O que em nós precisamos mudar que a água está levando? Gratidão e até segunda-feira. Tchau.